Oi, gente, tudo bem? bem? Aqui é a Priscila. Aqui é a Ana e o nosso vídeo de hoje vai ser sobre primeiros passos para o intercâmbio. Isso, hoje a gente vai dar só um overview de o que vocês precisam prestar atenção na hora de começar a pensar sobre o intercâmbio, seja ele de línguas, seja ele acadêmico, voluntariado. Quais são as coisas principais que vocês precisam começar a pensar quando começar a buscar uma experiência fora do Brasil? Então, o primeiro passo que a gente pensou, baseado na nossa experiência de procurar intercâmbio, é que você precisa pensar qual é o tipo de intercâmbio que você busca fazer fora do seu país. É porque tem vários tipos de intercâmbio, tem acadêmico, tem voluntariado, tem au pair, tem intercâmbio de língua, por exemplo, eu já fiz de línguas no Canadá. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que você tem que pensar é qual tipo de intercâmbio eu quero. Isso. A segunda coisa, a gente vai partir do princípio agora que você escolheu fazer um intercâmbio acadêmico. Você quer fazer uma pós-graduação fora do seu país. Atenção que a gente vai fazer depois os vídeos para os outros tipos de intercâmbio, Exatamente. mas esse é focado no... E a gente também vai fazer mais específico, esse é só um geralzão mesmo do que você precisa ter em mente. Então, a partir do princípio que você vai escolher um intercâmbio acadêmico, uma pós-graduação, você precisa pensar primeiro em uma coisa muito importante. Você tem condições financeiras de pagar toda a sua estadia, pagar as taxas da universidade que você vai participar lá fora? Se você tem um leque de opções muito grande. De qualquer universidade no mundo é viável para você. Então você pode procurar em cada universidade, você pode pensar qual país que você gostaria de ir fazer o intercâmbio, qual universidade específica, e aí você sabendo qual país e descobrindo qual universidade, o departamento dessa universidade que você gostaria de estudar, isso tudo você consegue achar no Google e no site das universidades. Você pode mandar um e-mail pro professor ou o departamento que você está querendo entrar, perguntando como é o processo de seleção. Geralmente essas informações já estão no site, então você sendo pagante, você consegue participar muito mais fácil e tem um leque de opções muito grande. E agora, Priscila, se em nosso caso, não posso pagar pra ir, Não e aí tem acabou, não tem mais jeito, não posso fazer intercâmbio? Não, é possível. Você ainda pode fazer o intercâmbio mesmo se você e sua família não tiverem condições de pagar o seu intercâmbio. Então você precisa parar para pensar primeiro. Direcionar a sua pesquisa. Exatamente. Não tenho dinheiro, como eu faço? Então você vai parar para pensar, você pode fazer de duas formas. Você pode fazer, ainda dessa forma como eu expliquei anteriormente, você pode procurar numa universidade de um país específico e você manda um e-mail para lá perguntando: vi que tem esse programa específico tal, de mestrado, de doutorado, e gostaria de saber se vocês oferecem alguma bolsa para alunos estrangeiros, para alunos, no nosso caso, fora da União Europeia, se a universidade que você quer é da União Europeia, e eles vão te responder te explicando se tem uma bolsa específica na universidade ou se não há essa possibilidade. Lembrando que geralmente doutorado na União Europeia, a maioria tem bolsa. Isso. Mas mestrado já é um pouco mais complicado. E aí outro jeito de você partir para você arranjar um jeito de conseguir uma bolsa é você indo especificamente nos sites de bolsas específicas que a gente já sabe que existe. Por exemplo, a gente tem o Tivni, que é a principal bolsa oferecida pelo governo do Reino Unido para estudantes estrangeiros. Para mestrado. É um mestrado de 1 ano que eles oferecem, onde eles te dão ajuda de custo de absolutamente tudo. Eles cobrem a parte das taxas do curso, te dão uma ajuda de custo para você viver, te dão uma ajuda de custo, eu acho que também de passagem aérea. Enfim, é uma bolsa bem completa para 1 ano inteiro de mestrado. E essa bolsa abre também todo ano para alunos estrangeiros através dos consulados e embaixadas de cada país. Ou você também pode ir numa bolsa específica. Lembrando que esse Tivni é para qualquer área de departamento, de qualquer área de estudos. Não é para uma área específica. Pode ser engenharia, pode ser humanas, qualquer. Mas eles procuram pessoas que demonstram que são assim líderes na sua área. Exatamente. Demonstram que são assim proativos. Exatamente. Né? Eles pedem que a pessoa tenha um perfil de liderança e que tenha alguma coisa para oferecer para o Reino Unido e também que tenha a intenção de voltar para o Brasil para ajudar no Brasil, no seu país, né? No caso do seu país de origem, né? Mais pra frente a gente vai fazer um vídeo específico falando sobre o Tivni.
Você também pode procurar através de um outro tipo de bolsa, que é o Erasmus Mundus. Sim, é mais pra parte de humanas, né? Mas também tem para algumas partes mais que não são de humanas, por exemplo, arquitetura, tem algumas partes de engenharia. O Erasmus Mundus também é uma bolsa que eu gosto muito porque ela é muito completa. É a partir de um consórcio de países europeus que bancam também mestrados, geralmente são de 2 anos. E eles têm um site deles específico, onde nesse site você consegue achar todos os cursos que o Erasmus Mundus oferece. Então o Erasmus ele é um consórcio que paga, só que eles financiam vários diferentes tipos de programa. Então tem programas que são voltados para a área de direitos humanos, tem outros programas que são para arquitetura, outros programas para desenvolvimento. Então lá você consegue achar diferentes programas que podem ser interessantes para você. O Erasmus Mundus, o interessante é que ele banca absolutamente tudo também, né, para os 2 anos que você vai, então ele banca a sua passagem, banca a sua estadia, as taxas do seu programa, da universidade, então ele é bem completo. Então, se você também é da galera de engenharia como eu, a gente tem eu conheço pelo menos 2 programas. O primeiro é o que eu fiz, que é o InnoEnergy. Ele é um programa voltado para a transição energética na Europa. Ele é legal porque o primeiro ano você tem que ir para um país, segundo ano para outro, e dependendo da sua área você tem várias possibilidades para escolher qual país você quer ir. Então tem Alemanha, tem Itália, tem Polônia, França, Portugal. Tem assim um leque de opções bem grande, bom pela língua, que você só precisa falar inglês. E ele oferece uma bolsa que pode ser para pagar os seus estudos mais sua estadia, mas o ruim é que dependendo por exemplo, a nuclear é meio... não tanto, se for renováveis aí tá mais bombando mais, que tem mais possibilidade de ganhar essas 2 bolsas. Ou pode ser parcial, que foi o que eu ganhei, que pagava os meus estudos, que eram 42 mil, então já é 42 mil euros, então já era uma coisa assim bem significativa. E aí você só teria, mas você teria que arcar com seus custos. E tipo assim, tem um leque de possibilidades. O InnoEnergy tem para energia nuclear, que foi o que eu fiz, tem para energia renováveis, sistemas inteligentes, de transmissão de energia. Tem acho que são 7 mestrados. Tem um outro que eu acho também super interessante, que é o da Iberdrola, que também é voltado para energia, e aí você pode estudar ou no Reino Unido ou na Espanha, e é de 1 ano, e eles também arcam com todos os custos. E aí dá uma pesquisadinha que vocês vão achar mais detalhes. Mais pra frente a gente pretende fazer vídeos específicos sobre Tivni, Erasmus Mundus, o InnoEnergy. Então assim, são várias oportunidades e possibilidades, e essas não são as únicas. Essas são só algumas que a gente já viu, que a gente conhece, pessoas que já participaram, e que é uma possibilidade muito viável para você, que assim como a gente não é rico, né, nem herdeiro, para poder pagar o seu próprio intercâmbio. Então, assim, são oportunidades muito interessantes. O Erasmus Mundus também tem essa mesma possibilidade do InnoEnergy de você estudar em mais de uma universidade, mais de um país. Na maioria das vezes são 3 países no Erasmus Mundus, então é um semestre em cada país. E o último semestre você volta para a universidade, algo da sua escolha, dessas que você já estudou, para você poder fazer sua tese final de mestrado. Então, assim, são oportunidades muito interessantes. É claro que nada é fácil, né? Mas assim, fazendo uma pesquisa, botando esforço, dedicação, estudando bem o processo seletivo que você pretende passar, é possível, você consegue. E a última coisa que a gente gostaria de falar, que é muito importante nessa busca de mestrado ou pós-graduação fora do país, do Brasil, é você ficar de olho nas deadlines, porque o sistema... Programar assim, pelo menos um ano antes você já começa a olhar. Até porque o sistema, o calendário acadêmico da Europa é diferente daqui do Brasil. Enquanto o nosso calendário acadêmico começa em fevereiro, ali no início do ano, o europeu começa em setembro. Então o primeiro semestre deles começa em setembro e termina no meio do ano seguinte. Então o período de aplicação para essas bolsas, e também até se você não quiser bolsa, começa mais ou menos ali em outubro, alguns começam em outubro, outros começam em novembro, indo até janeiro, fevereiro. Fevereiro acho que já tá bem... É o deadline ali que eles têm de aplicação, especialmente para as bolsas, por exemplo. Como eu falei, por exemplo, do Erasmus Mundus,
Os programas têm os seus próprios processos seletivos, cada programa tem seu processo seletivo específico. Então, tem alguns que abrem em setembro, outros abrem em novembro. Então, é importante ficar de olho nas deadlines. Até porque todos esses cursos, como no nosso país, a língua falante não é o inglês, eles pedem que você faça um teste de proficiência de língua, que seja o inglês. E é bom você, assim, se preparar antes de fazer o teste. A gente vai fazer depois num vídeo falando um pouquinho dos testes de proficiência. Exatamente. Então, é bom, com antecedência, você já ir vendo quais os programas que você quer aplicar, as deadlines, os documentos que precisam. Exatamente. Assim, é bom, se você tem tempo, com antecedência, assim, eu vou terminar a minha graduação daqui a 1 ano, 2 anos. Então já é a hora de você começar a pesquisar, olhar e planejar tudo. Mas se você também está vendo esse vídeo e já está meio apertado a deadline para você aplicar, por seu não se desespera, porque dá. Você só vai precisar dedicar bastante. Bem intenso aí. Isso, mas dá tempo. Mas assim, se você tiver tempo para você se dedicar e até para você poder estudar o seu processo, e se você precisa fazer o teste de proficiência do inglês, é bom você ter um tempo para você estudar, porque os testes de proficiência não são assim, que você em uma semana você faz e você consegue, porque cada universidade ela pede uma pontuação específica do teste de proficiência que você está fazendo. Então, não é você passar no teste de proficiência. Então, assim, o que acontece, basicamente, resumidamente, porque a gente vai fazer outro vídeo sobre isso, cada teste de proficiência tem uma pontuação diferente. Mas a pontuação que você precisa tirar, quem vai determinar é a universidade para a qual você está tentando entrar. Então, por exemplo, se você está indo para a Universidade de Glasgow, na Escócia, você vai entrar no site da Universidade de Glasgow e lá eles vão te dizer qual é a pontuação nas provas disponíveis de teste de proficiência que você precisa tirar para você estar apto a estudar naquela universidade. Então, por exemplo, eles falam assim, olha, a gente aceita o teste do TOEFL, a gente aceita o IELTS, a gente aceita também o Cambridge. Você vai escolher qual dos três você vai fazer e cada um deles ele pede uma pontuação específica. Então, no TOEFL eles pedem que você tire no total 90, mas em cada sessão do TOEFL eles pedem uma pontuação específica. Então, você tem que cumprir com aquela pontuação. Então, esses são detalhes que você precisa estar atento com antecedência para você também não ficar em desespero, como uma vez eu também fiquei e quase não fui para uma experiência. Então, são coisas que você precisa estar atento e que você precisa estar de olho e ter um certo... tá precavido, né? Planejamento. Exatamente. Né? Acho que a chave de tudo é se planejar. Até porque nos documentos você precisa pedir referência, então você precisa dar um tempo ali, né, pra sua referência. Carta de referência. Exatamente, né, escrever uma carta. A sua carta de motivação precisa ser muito bem escrita, porque em muitos desses mestrados ela conta muito na hora da avaliação de se você vai ser escolhido ou não. Então são coisas que você precisa ter realmente um planejamento, você precisa ter tempo e calma para escrever tudo, para fazer da melhor forma possível e ser um candidato competitivo para que você consiga a sua vaga naquele tão sonhado intercâmbio, mestrado, pós-graduação que você pretende fazer fora do Brasil. E agora a gente se despede, desejo a vocês boa sorte, né? E muita energia aí, porque, nossa, tem que se planejar, todo um processo. Isso. Mas não desista, tá? Mesmo sendo que é possível, mesmo sendo difícil todo esse processo, só de, acho que você vê o vídeo talvez já esteja cansado, só de pensar em tudo que você tem que fazer, mas não desista, é possível, vai dar tudo certo. E se você tem alguma pergunta, pode colocar nos comentários. Isso também eu quero deixar pra você que já tentou alguma vez e você não conseguiu. Isso é normal, sabe? De você tentar uma vez e não conseguir, mas não desista, sabe? Tenta no ano seguinte, tenta no outro ano, porque se realmente é seu sonho e você quer, e você acha que aquilo vai ser bom pro seu futuro, tenta mais de uma vez, porque a gente conhece muitas histórias de pessoas que tentaram de primeira, não conseguiram, bateram ali na trave, foram pra lista de espera e não conseguiu, mas no ano seguinte conseguiu o curso que queria ou algum outro também tão interessante quanto. Então, verdade. Há muitas possibilidades. Então é isso. Beijinhos. Tchau.